Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz para todos, amém? Deus esteja abençoando todos vocês aqui nessa noite. Eu peço que a palavra... Ok. Eu peço que a palavra hoje possa abençoar vocês, que Deus use essa palavra para o coração de vocês. Mas eu vou antes me apresentar um pouco. Meu nome é Guilherme, eu também sou seminarista aqui da igreja, tal como o Yuri, que deu a mensagem no domingo passado à noite. Eu sou casado, também sou engenheiro civil, então eu trabalho em Suape. E tudo isso se junta, né, para o que eu vou falar aqui hoje e como eu vou começar. Além disso, espero que vocês não tenham se acostumado nas últimas mensagens que eu vim, deu bater muito, mas eu deixei Yuri bater na semana passada, hoje eu vou vir consolar vocês. Então, que essa mensagem hoje console o coração de vocês. Mas primeiro, a gente precisa ter um pouco de confrontação. E como eu disse, eu sou engenheiro, e tal como o pastor Alberto, eu também gosto de usar números para apresentar algumas informações que às vezes elas podem passar batidas por a gente não perceber muito bem algumas questões, e para trazer alguns exemplos. Um desses exemplos que eu gostaria de trazer é que a gente, aqui na igreja, a gente fez ano passado uma pesquisa, onde mais de 400 membros congregados responderam essa pesquisa e tivemos alguns resultados. Uma das perguntas que a gente fez era justamente a pergunta sobre a idade. Como vocês podem ver, a nossa série de mensagem por uma nova geração. E na nossa nova geração aqui na igreja, as pessoas que responderam, a gente teve de 12 a 17 anos, 9,7%, de 18 a 25 anos, 10,3%, e de 26 a 35, 10,2%. Então vocês pegam aí 3 faixas de idade, nós tivemos essas 3 faixas de idade seguidas, travadas em 10%. São 3 faixas de idade aqui na IBS somadas, que juntas elas dão a mesma, na verdade, menos do que a quantidade de pessoas que nós temos de 46 a 60 anos. Então, em qualquer país, esses números, inclusive eu estava vendo uns vídeos recentes sobre o Brasil mesmo, esses números eles apontam que no futuro pode existir um colapso populacional. Em qualquer país isso acontece. Mas se você é jovem aqui, você é jovem cristão na sua igreja, se você estiver visitando, você possivelmente sabe disso. Você olha ao redor muitas vezes e você encontra que a maior parte das pessoas não são da sua idade, possivelmente são pessoas mais velhas. E não só isso, se você é jovem cristão, você vê que não só aqui, isso não é uma coisa específica daqui, mas principalmente lá fora, isso também é um padrão que se encontra. Quer seja, por exemplo, na sua escola, quer seja nessa sala de aula, no estágio, no grupo de amigos, no trabalho, ser jovem cristão é ser minoria. Yuri, em sua mensagem, no último domingo, ele usou os resultados de um instituto de pesquisa chamado Barna, que é um instituto americano. Esse instituto, ele teve esse resultado aqui, que é muito assustador. Ele diz que estima-se que 80% dos jovens criados na igreja se afastam dela até os 29 anos. 80%. Se isso não é um número que assusta você, deveria assustar. Não só isso, a gente teve também uma pesquisa, você pode falar, não, é americano, eles têm a situação deles. Mas a gente teve uma pesquisa aqui no Brasil, que foi um instituto chamado Missão CEPAL. Ele verificou em uma pesquisa, em um levantamento, que dentre os jovens brasileiros que continuam crentes, 1 a cada 8 estão desigrejados. Ou seja, 1 a cada 8 jovens crentes que ainda acreditam em Deus, que têm fé, ou pelo menos dizem que têm fé, estão desigrejados. Isso em comparação com outras idades é 1 a cada 20. Então você vê o quão minoria essa população jovem cristã é. E o que é que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Por que isso acontece nas igrejas, na minha igreja, na sua igreja? Por que isso acontece no mundo?
o Instituto ele levantou 3 motivos principais aqui no Brasil para isso, para essa debandada. E, primeiro, muitos dos jovens, eles vão embora por amor ao mundo mesmo. Isso é, assim, natural. Os jovens, eles percebem que eles estão vivendo uma vida que não é a vida que na igreja é pregado. Eles percebem que eles desejam viver coisas que a igreja às vezes proíbe. Então, como é mais fácil mudar o que se crê do que como se vive, eles saem da igreja. Esse é um dos motivos. O segundo motivo porém, muitos saem de comunidades que não os acolhem. Esse é o segundo motivo. E aí, as questões de por que elas não acolhem são muitas. Uma delas, por exemplo, são igrejas que são super protetoras. E o que significa isso? Yuri, na mensagem dele também, ele falou de que os jovens, eles precisam ter certa liberdade de não necessariamente fazer o que você, como tutor, como pai, como pessoa mais velha, quer que ele faça. Isso não significa, o que você pode pensar, que você não deva ensinar o jovem no caminho que deve andar. Mas sim que, muitas vezes, o caminho que você acha que ele deve andar, não significa que seja necessariamente o caminho certo. Às vezes ele pode tomar outras decisões. Então, isso é verdade. Uma igreja superprotetora é uma igreja que não ensina os jovens a viver. É uma igreja que tenta enclausurar eles de uma forma que eles simplesmente não aprendem. É uma igreja que também não consegue lidar com as dúvidas de fé desses jovens. Existem muitas igrejas superprotetoras, e vocês possivelmente conhecem, se não presencialmente, mas de notícias, são igrejas que não conseguem lidar com dúvidas na fé. Então o jovem chega ao pastor, chega a um irmão mais velho, chega a alguma pessoa com dúvidas, com questões, com argumentos, e às vezes ele não consegue lidar. Fala, não, isso daí, você não precisa pensar muito nisso não. Quem nunca já ouviu o famoso, a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então você não precisa ficar estudando e indo atrás não. Então isso é um motivo. Também outro motivo, dentro desse, né, de comunidades que não acolhem, são igrejas que às vezes não conseguem se comunicar com esse jovem. Igrejas que falam só a língua do avô dele e não buscam se comunicar com ele. Isso também é verdade. E por último, o nosso terceiro ponto é que muitos desses jovens são apresentados em suas igrejas a um Deus que é distante. Um Deus que, desde o início, o trabalho dele é abençoar quem se comporta bem, nos fazer sentir bem com nós mesmos. E apenas isso. Então, muitos jovens crescem com essa visão de Deus. Daí ele começa a acreditar numa fé que sempre produz uma vida bem resolvida, uma vida estável, uma vida bem-sucedida. É esse Deus que muitos desses jovens acreditam. Mas quando a vida dele não segue isso, quando a ansiedade vem, quando as pressões sociais chegam, quando as tentações continuam, quando o sucesso e a estabilidade às vezes não parece aparecer assim imediatamente, ele conclui que ou ele não é cristão, ou alguma coisa, ou isso daqui é mentira. Porque ele foi ensinado a um Deus onde ele vai fazer tudo ser tranquilo, a vida vai ser suave. Por isso que ele vai procurar em outro lugar aquilo que a fé supostamente prometeu e não cumpriu. Então, ele vai procurar às vezes no dinheiro, vai procurar na carreira, na política, no relacionamento, na família. E enquanto isso, o paradoxo continua. Porque esse jovem vai procurar em outros locais aquilo que ele acha que ele está vivendo errado. Porque não ensinaram ele a viver dessa forma. Mas, entre outras perguntas que a gente teve nessa pesquisa que eu falei da nossa IBE, uma dessas perguntas foi o que mais nos faz crescer espiritualmente. Então, algumas respostas que tinham lá era discipulado, pequenos grupos, você podia ter alguma experiência marcante. E isso era algumas das respostas que muitos de nós marcaram. Mas 1/3 de nós marcamos que o que mais nos fez crescer espiritualmente foi o sofrimento. Então, é um paradoxo, porque como nós acreditamos e respondemos que
o que nos faz crescer é o sofrimento. Enquanto isso, muitos de nós, e como eu falei, muitos dos jovens buscam viver uma vida sem cruz. É justamente isso que a gente vai se aprofundar hoje. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos para adorar a Ti, Senhor. Eu peço que essa mensagem que Tu colocou no meu coração, ela possa tocar no coração das outras pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Ele fale ao coração dessas pessoas, que Teu Espírito, o Teu anjo, Ele traga essa mensagem e que dessa forma, Senhor, as pessoas que estão aqui, elas entendam que uma vida de semelhança a Cristo, muitas vezes não significa uma vida fácil, uma vida onde tudo vai dar certo, mas sim é uma vida que vale a pena ser vivida, porque foi a vida que o Senhor viveu, o Senhor veio aqui e viveu. Eu peço que a cada um que talvez tenha chegado aqui cansado, sofrendo, Senhor, que ele possa se identificar com os teus sofrimentos, com a pessoa de Cristo, e que ao sair daqui hoje, ele possa ter o coração dele um pouco consolado. Fala a todos nós, Senhor, e ser conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler, eu peço que vocês abram o texto de 1 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 6. Primeira Tessalonicenses 1, a partir do versículo 6 até o 10, vamos ler. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que não temos a necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Amém. Tessalônica, a cidade onde a igreja a qual Paulo direcionou essa carta estava, ela era a capital da província romana da Macedônia. Ela era uma cidade portuária, cortada pela principal estrada que ligava Roma ao Ocidente, como vocês podem ver. Ela era uma cidade onde tudo passava por ali, quer seja mercadoria, exército, notícias, viajantes. Se você quisesse que uma ideia se espalhasse pelo Império Romano, pelo mundo antigo, Tessalônica era justamente um bom lugar para onde você começasse a espalhar aquela ideia. Além disso, diferente de outros locais, Tessalônica ela era uma cidade livre, ou seja, ela tinha autonomia, governo próprio e privilégios fiscais, e devia tudo isso a Roma. Ou seja, eles só existiam confortavelmente porque eram leais ao imperador. É em Atos 19 que a gente lê o texto, se vocês quiserem abrir, mas eu vou resumir, a narrativa de quando Paulo ele chega a essa cidade pela primeira vez. A gente vê que Paulo ele chega e ele prega, como é costume dele, na sinagoga por 3 sábados seguidos. Algumas pessoas creem, alguns judeus, muitos gregos, algumas mulheres importantes, é citado no texto, porém outros se negam a crerem. E essas pessoas elas formam um bando, pegam aquele anfitrião que estava hospedando Paulo, arrastam ele para as ruas e, diante das autoridades, eles fazem a acusação que a gente vê escrita ali em Atos 17, 7, que é: todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. E isso porque é importante?
você pegando o contexto do local, é importante porque numa cidade que vivia de lealdade a César, dizer que existia outro rei era uma ameaça, não só religiosa, era uma ameaça política e econômica. Podia destruir aquela cidade, se César soubesse que eles estavam dizendo que tem outro rei. Então, naquela mesma noite, com a ajuda de alguns, Paulo e Silas, eles vão e fogem daquela cidade, eles buscam fugir. Eles tinham passado só algumas semanas ali. Eles tinham plantado aquela jovem igreja, que a maioria, como a gente leu no texto, eram antigos adoradores de pessoas que pouco tempo atrás adoravam ídolos. E eles tiveram que fugir. Ou seja, Paulo e Silas nem tiveram tempo direito para discipular aquelas pessoas. Eles não tiveram tempo para cuidar, para passar um tempo com eles. E mesmo quando eles tentaram voltar, e o texto, Paulo fala um pouco depois, mais tarde, Paulo diz que Satanás ainda impediu eles 3 vezes de voltarem. Então, Paulo não conseguiu se relacionar com aquelas pessoas, abençoar elas, acompanhar elas. E é por isso que ele fala, no capítulo 3, versículo 5, que tinha o receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. Porque ele... Poxa, eu não consegui passar tempo com eles direito. E começou uma perseguição logo quando eu estava saindo. Então pode ser que Satanás tenha ido, ceifado todo mundo e não tenha sobrado ninguém naquela igreja. É por isso que ele envia Timóteo para lá, para saber o que estava acontecendo. E graças a Deus, Timóteo ele volta com a feliz notícia de que eles estão de pé. É isso que motiva Paulo a escrever essa carta. Não é que a perseguição tenha parado. A perseguição não parou. Eles continuavam sendo perseguidos pelos próprios conterrâneos dele. Mas eles estavam de pé. É com essa notícia que Paulo se senta e escreve a carta de 1 Tessalonicenses. A carta que provavelmente, é a carta mais antiga, o livro mais antigo do Novo Testamento. Ela foi escrita antes de qualquer evangelho ou outra carta. Paulo senta para escrever ela lá em Corinto, quando ele estava hospedado, mais ou menos em 50 depois de Cristo. Então, Paulo, ele escreve essa carta para uma comunidade de bebês espirituais, pessoas que estavam sofrendo e se perguntando se eles estavam sofrendo por terem feito alguma coisa errada. Por Deus os estar castigando, por Deus os ter abandonado, ou por eles terem acreditado numa mentira. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado que eles fossem, como a gente lê na parábola do bom semeador, como aquela semente que cai no solo que é rochoso, e o sol vem logo e seca, o sol que são as dificuldades, os desafios do mundo, porque ela não tinha raiz. Mesmo assim, o que Paulo fala não é, calma, vai passar, essa perseguição é temporária, essas coisas aí, já passa, não. Paulo não promete que a perseguição iria acabar ou que Deus iria mudar aquelas circunstâncias. Paulo simplesmente fala que era normal. Tudo que eles estavam passando era normal. E ele demonstra isso no versículo 6, quando ele diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. O tema da mensagem que eu quis trazer nessa noite foi justamente esse. Deus sustenta a nova geração. Paulo ele estava falando ali para eles, porque apesar de eles estarem sofrendo muito, eles estavam sofrendo porque eles eram imitadores. E aí você pode se perguntar, na verdade você pensa, né? O que é imitador? Quando vem a palavra pela primeira vez para você, o que significa ser um reflexo? O que significa ser imitador? Por exemplo, você pode pensar que seja realmente, como o texto fala, copiar o comportamento. Ou seja, ser meu imitador, por exemplo, seria você vestir as roupas que eu visto, você buscar fazer o curso de engenharia, né, se formar em engenharia, você buscar se casar com uma baiana, que é minha esposa, minha esposa é baiana. Ser imitador é fazer as mesmas coisas que a pessoa faz, copiar os comportamentos.
Mas Paulo aqui, ele está falando de um jeito um pouco diferente. Paulo não diz que eles se tornaram imitadores porque passaram a agir como o próprio Paulo e como Cristo. Mas sim porque eles receberam a palavra em meio às muitas aflições com alegria. Ou seja, Paulo está falando que eles serem imitadores não era o que eles faziam, mas o que estava acontecendo com eles, pelo que eles estavam. As experiências do filho de Jesus, ela estava sendo experimentada pelos filhos, os tessalonicenses. Se ele sofreu, vocês vão sofrer. Se ele morreu, vocês vão morrer. Mas se ele ressuscitou, e é isso que Paulo fala, todos vocês vão ressuscitar também. Amém? É essa a nossa esperança. O padrão, ele vale tanto para a parte ruim, quanto para a parte boa. E é por isso que Paulo depois ele fala, nos capítulos após, se não me engano, é o capítulo 4, ele argumenta que Deus trará de volta com Jesus aqueles que nele dormiram. Por quê? Isso só faz sentido porque toda a experiência é compartilhada. Se eu compartilho com Cristo a experiência do sofrimento, então eu também vou compartilhar com Ele a experiência da ressurreição. E só por conta disso. Nós compartilhamos a experiência com Cristo, de tudo o que Cristo passou. O próprio sofrimento era prova de que os tessalonicenses não haviam sido abandonados, mas sim era marca de que eles estavam no padrão de Cristo. Por isso que no versículo 7 e 8, a gente vê as mesmas estradas que eu falei, que traziam as legiões e os decretos de César, agora voltarem, mas com a notícia de que existia naquela cidade um punhado de gente que achava que valia a pena sofrer por conta de Cristo. Então a mesma cidade que transportava as coisas do imperador, as informações do imperador, agora transportava as boas novas que aquela cidade estava sofrendo, mas era por causa de um novo rei. Porém você pode estar se perguntando para mim, Guilherme, a gente vive num país livre. Ninguém vai ser arrastado para as autoridades brasileiras por causa de Cristo. A gente não pode, eu acredito, a gente não pode se comparar como sofrem as pessoas que vivem em países cristãos, que vivem em países do Oriente Médio, da Ásia, países que existem uma perseguição de verdade. Mas se o texto fosse só sobre eles, ele não poderia falar com a gente. E nós acreditamos que o texto bíblico fala ao nosso coração aqui hoje também. Mesmo vivendo no Brasil, que é um país livre. Então, eu gostaria que você reparasse que, nesse contexto que eu trouxe de Tessalônica, muito do que estava em jogo ali, não era só esse sofrimento físico, mas eram pressões sociais. Ou seja, era você perder o seu lugar numa cidade rica, você deixar de participar de festas e eventos pagãos que todo cidadão participava, era você ser confrontado por conhecidos perguntando por que você estava agindo de uma forma diferente das outras pessoas, por que você não estava sendo cidadão como as outras pessoas, que era uma coisa muito importante no Império Romano. E sobre isso a gente entende. Você que é jovem, você que é mais velho, a gente ouve constantemente piadas sobre a nossa crença. A gente vê pessoas que nos ridicularizam como se a gente acreditasse em contos de fada. A gente vê, souberam recentemente, existem notícias às vezes de pessoas que proíbem intervalo bíblico, por exemplo, e querem relegar a fé apenas ao âmbito privado. Fé é só o que você faz sozinho. A gente é pressionado por todos os lados. A gente é pressionado para consumir álcool, a gente é pressionado para ir a festas e baladas, a gente é pressionado a usar palavrões como todo mundo, a gente é pressionado a adotar uma certa sexualidade e outras várias escolhas morais que são individualistas ou até hedonistas. A gente vê como jovens amigos que às vezes insistem para sair com a gente ou tentam marcar coisas com a gente no horário do culto. No domingo, no horário da igreja. A gente vê muitas vezes a nossa fé ser associada a abusos religiosos, a exploração financeira, a alinhamentos políticos mais extremistas. A gente é muitas vezes excluído de ambientes de trabalho porque
em algum momento a gente manifestou uma fé cristã ou alguma moralidade que aquelas pessoas não acreditam. E que aquelas pessoas acham que deve ser só pessoal, que você esconda isso no seu tempo vago. A gente, muitas vezes, e você talvez jovem, muitas vezes talvez foi constrangido para ficar com aquela menina bonita, que parece ser perfeita, para namorar aquela menina que parece ser perfeita, mas não é cristã. Muitas vezes nós temos toda a consequência, e você jovem tem toda a consequência psicológica disso, emocional, toda essa pressão social que a nossa sociedade pressiona, mesmo que não haja uma perseguição aberta. Tudo isso não custa sangue, mas é sacrifício. É todo dia você ter que remar contra a corrente. E o texto nos diz que isso é normal. O texto diz que isso na sua vida é uma coisa normal. Paulo diz que isso não é sinal que você errou o caminho, mas de que você está no caminho. Spurgeon, ele tem uma frase que ele fala, que ele pergunta, né? Ele provoca perguntando que se Cristo deve passar por mares de seu próprio sangue para conquistar a coroa, será que nós devemos caminhar para o céu com os pés secos em chinelos de prata? Isso é um desafio também. Se não há sofrimento, se não há um certo nível de perseguição, será que você está agindo como cristão mesmo? Se não há, se esse sofrimento não está envolvido, Paulo fala que a imitação de Cristo lá era o sofrimento. Se você não tem alguma espécie de sofrimento por conta de Cristo, você está vivendo imitação a Cristo mesmo? Como está a nossa igreja, como está a nossa comunidade? O cristianismo brasileiro, se ele não está sofrendo por conta de outras coisas, não por fidelidade a Cristo, que tipo de cristianismo é esse? E o triste é que, às vezes, muitos desses jovens, de nós como jovens, muitos dos jovens sofrem também um sofrimento que ocorre dentro da igreja. Se eles mantêm uma fé tradicional, eles são criticados pela sociedade secular. Mas se eles tentam, muitas vezes, dialogar com a cultura, eles podem sofrer acusações de falta de fé, de mundanismo, por parte de gerações mais antigas, em suas próprias comunidades religiosas. Então, a gente sabe que muito jovem aqui na igreja, ele sente que só prestar atenção nele agora no mês de agosto, ou quando precisam dele para o congresso da criança ou para a mídia, por exemplo. Muito jovem sente assim. Do outro lado, o irmão mais velho, ele também olha para a nova geração e sente como se ela tivesse tentando tornar ele obsoleto, tentando tirar dele tudo que ele viveu a vida inteira aqui na igreja e construiu a vida na igreja. E fica nesse conflito. Todos nós caímos na antiga armadilha de achar que, tal como no mundo, a igreja é um lugar a ser disputado. E pior, o jovem que sai daqui para uma igreja mais hypada, o jovem que sai daqui para uma igreja mais moderninha, uma church, o jovem que está aqui, mas quando se casa ele some, desaparece. O jovem que às vezes está aqui, mas como eu falei na estatística, aos 28 anos ele sai da igreja e só volta quando ele tem filhos, bem mais tarde, e aí os filhos, ele precisa da ajuda. Esse jovem, ele trata a igreja como se fosse um serviço, porque é algo que precisa servir a ele não precisa se sacrificar, mas é uma igreja que precisa só servir a ele, e quando para de servir, ele sai. Muito jovem faz isso. Muito jovem aqui na igreja já fez isso. E ao mesmo tempo, quem fica também do outro lado, trata a igreja como se fosse um bem a ser defendido, como se fosse um ativo financeiro, um ativo dele. Um se comporta como cliente e o outro se comporta como dono. Mas uma igreja verdadeira, ela não tem nenhum dos dois. Ela não tem dono nem cliente. Uma igreja verdadeira, ela tem um só Senhor que sustenta ambas as gerações ao mesmo tempo. Então, se você está em algum desses aspectos, peço que você reflita hoje. É essa a reflexão que eu venho trazer. Os dois lados, e agora eu vou falar que os dois lados, essa injustiça que eles sentem, é uma injustiça real. Isso por si só não é pecado. Você se sentir injustiçado, jovem, por a igreja às vezes, a igreja brasileira às vezes não lhe ouvir, você, que é pessoa mais velha, às vezes injustiçado por achar que estão te escanteando e querem trazer coisas que você não entende,
Isso é injustiça real. Isso leva a gente a agir dessa forma, e esse sentimento por si só não é pecado. Tiago, que era o apóstolo irmão de Jesus, ele é uma das melhores provas sobre isso. Os estudiosos, eles acreditam que Tiago provavelmente cresceu sem pai. A gente lê que Jesus ele teve pai por uma boa parte da vida, mas possivelmente Tiago, o irmão mais novo, ele cresceu sem pai. E naquela época, uma criança que não tinha um dos pais, ela já era considerada órfã. Tiago, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas olha o que ele escreve no livro dele, né? Capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula diante de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E ainda no capítulo 2, no mesmo livro, ele denuncia fortemente os ricos que humilhavam os pobres dentro da comunidade, da igreja. Ou seja, Tiago, ele tinha uma dor com sua própria comunidade, com a sua comunidade de fé, com a igreja, com a comunidade judaica que ele participava. Ele tinha uma dor. E ele podia ter murmurado, ele podia ter se afastado daquele ambiente, ele podia ter acusado Deus de não se importar com o sofrimento dele, com o sentimento de justiça que ele sentia. Mas ele faz o contrário. Tiago, ele transforma aquela ferida em cuidado pelos que sofriam mesmo. Tiago, ele nos mostra justamente qual a diferença entre murmuração e lamento. Entre murmurar contra seus irmãos e lamentar sobre esse conflito, sobre essas injustiças. A murmuração, ela olha para Deus, para as outras pessoas, para si mesmo. A murmuração, ela diz: Deus não é bom. Deus me colocou num lugar ruim e me abandonou. Já o lamento, ele fala outra coisa. Ele fala que, apesar de ele se perguntar por que aquilo está acontecendo, por que tudo aquilo está daquela forma, ele continua confiando em Deus. Deus, ele não tem nenhum problema com o seu lamento. 1/3 dos salmos é de lamento. O Salmo 88 mesmo é um salmo que começa e termina lamentando e não tem ponto positivo nele. Não tem uma subida, é só lamento. E Deus preservou esse salmo para a gente. Por algum motivo ele está na Bíblia para nós. Você pode chegar diante de Deus hoje, diante de Cristo, e falar para Ele que você está exausto, que é difícil demais, que às vezes parece impossível viver, que você se sente sozinho na sua sala de aula e às vezes sozinho na sua própria igreja. E isso não seria uma ofensa a Deus, isso seria uma oração. Quando a gente vê, por exemplo, Israel no deserto, né, que fala que eles murmuraram e tudo mais, o problema não era só que eles estavam reclamando da comida, mas sim porque eles estavam murmurando contra Moisés e acusando Deus de ter os levado ao deserto para matar eles lá. Era esse o problema, eles não estavam lamentando, eles estavam murmurando. Do mesmo modo que muitas vezes a gente murmura contra nossos irmãos e contra a igreja, sem perceber que ela é o próprio corpo de Cristo. Então você me pergunta, qual a solução para isso? Qual a solução para todo esse conflito? Para essa injustiça que eu sinto? Qual a solução para o sofrimento que eu passo? O seu lamento, ele deve ser regado com a certeza de que Deus vai conduzir tanto a sua vida, quanto a sua igreja, para o resultado que Ele, não você, deseja. Então, independente da sua faixa etária, independente de quem você for, do que você deseja, o seu lamento deve o guiar de volta para Deus e acreditar que Ele vai fazer tudo. Confiar que Ele é quem vai resolver as coisas, que Ele vai resolver tudo. Porque no momento em que eu perco a certeza, no momento que eu perco a confiança em Deus, eu posso até continuar sentado no banco da igreja, mas por dentro eu vou estar vivendo como descrente. Porque eu vou querer que os meus desejos, e eu vou querer impor os meus desejos à situação. E não confiar nele. É por isso que Paulo reforça essa confiança aos Tessalonicenses em sua segunda carta. Do capítulo 1, versículo 4 ao 7. Paulo fala: portanto, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juiz de Deus.
justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pela qual também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que os oprimem e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos e a nós também. Quando estes... calma. Terminou aqui. Isso é importante. Paulo ele escreve essa carta poucos meses depois da primeira carta. Então, eu quero que você olhe para o argumento que ele usa no versículo 5. Paulo ele fala que a perseverança daquela igreja no meio da perseguição era prova do justo juízo de Deus. Porque se existia um povo sofrendo por ser fiel, então esse povo seria vindicado. O sofrimento deles, dos Tessalonicenses, não era prova que Deus tinha abandonado eles, mas era prova de que existia uma conta em aberto e que Deus seria justo em fechar essa conta. O que é justamente, e aí falando para você, é justamente uma proibição para você se vingar, para você tentar tomar as rédeas para si. Porque se o justo juízo pertence ao Senhor, então eu devo descansar e perdoar, eu não tenho que fazer nada. Se as pessoas erram contra mim, se as pessoas não me valorizam como eu valorizo elas, se as pessoas elas me humilham, se elas me escanteiam, se eu sofro tudo isso, eu devo perdoar e não me vingar, porque é parte de Deus fazer isso. É responsabilidade dele. E o meu papel é perdoar. O meu papel é voltar e reconciliar. O papel de Deus é fazer o que quer que seja a justiça dele. E isso é muito importante. Porque quando a gente vê esse juízo, e se a gente lê agora sim em Mateus 18:6, Jesus ele fala sobre isso, né? Que quando a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que essa pessoa fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Então, se você... E por que isso é importante? Porque se você, jovem, às vezes tem a impressão de que ninguém está olhando para você, saiba que você está enganado. Que sim, alguém está olhando para você e leva isso muito a sério. Tão a sério que esse é um dos textos mais impactantes da Bíblia. A pessoa que está cuidando de você, que está te vendo no sofrimento, que está te vendo passar por essas dificuldades, ela leva isso a sério. E isso também deveria fazer o resto de nós tremer, porque se por meras preferências pessoais, às vezes a gente afasta jovens da igreja, esse juízo pode cair por cima de nós também. Então, isso é algo que deve levar a uma reflexão profunda. A certeza do juízo de Deus, ela deve mudar a forma como a gente encara todo mundo ao nosso redor. O fato de que as pessoas que nos fazem sofrer, desde aquela que comete uma pequena injustiça, até cerca de políticos corruptos, até cerca de criminosos, até enganadores. O fato dessas pessoas continuarem de pé, prosperando, sem prestar conta a ninguém, não significa que Deus falhou, não significa que Deus lhe abandonou, mas sim de que o dia do juízo ainda não chegou e que ainda há oportunidade para arrependimento. É isso que deve nos trazer a nossa fé, é isso que deve nos trazer a esperança. A nossa geração, ela vive justamente nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento. E agora, para concluir, eu gostaria de terminar a mensagem justamente trazendo 3 perguntas para você. 3 pontos, 3 perguntas para a gente concluir essa mensagem e trazer um resuminho, a moral de hoje. Então, a primeira pergunta, 3 perguntas para viver com esperança, que é o objetivo que a gente deve viver. A primeira dessas perguntas é, a gente falou que o tema desse nosso sermão é por uma nova geração. Se o tema dessa mensagem que eu trouxe aqui hoje é Deus sustenta a nova geração, então eu gostaria de perguntar quem deve ser essa nova geração. E para isso eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês nesse texto, que talvez vocês até não acham, porque é difícil. O livro de Sofonias, capítulo 3, se vocês acharem rápido aí, vai ser
Vai ganhar um brinde aí no próximo quiz da Jubap aí. Sofonias capítulo 3, versículo 12. O desconhecido livro de Sofonias, ele responde essa pergunta: quem deve ser essa nova geração? E Sofonias fala, mas, no caso Deus falando por meio da profecia de Sofonias, mas deixarei no seu meio um povo manso e humilde, que se refugiará no nome do Senhor. A nova geração que Deus sustenta não é definida pela data de nascimento ou pelas estatísticas de uma pesquisa. A verdadeira nova geração é a geração da Nova Jerusalém. Ela não pertence apenas aos mais velhos, nem exclui os mais novos. Ela não pertence aos poderosos, nem àqueles que têm nome. Ela é formada pelos mansos, pelos humildes, pelos pequenos de todas as idades, que colocam o seu refúgio no Senhor. É a essa minoria que nós, jovens, adultos, idosos, nós que pertencemos a Cristo, fazemos parte. É essa a geração, os mansos e humildes. Mas então, a segunda pergunta, por que só Deus? Porque só Ele é sustento, porque só Ele traz esse sustento. Lembra da lista que eu trouxe no início do sermão, lá na introdução? Talvez você não lembre, mas vou trazer aqui. Dinheiro, carreira, política, relacionamento, família. Todos eles prometem sustentar. Mas olha como eles agem. O dinheiro, ele sustenta até acabar. A carreira, ela sustenta até alguém melhor aparecer e lhe substituir. O relacionamento sustenta até o outro falhar, porque o outro é ser humano também, pode falhar com a gente. A família sustenta até ela te decepcionar. O seu político te sustenta até ele ser eleito e esquecer totalmente de você e não cumprir nenhuma das promessas que ele fez. Entretanto, e aí é os outros textos de Sofonias, ele no versículo 17 e 18, ele nos mostra o que o Senhor fará no final. Ele fala o seguinte: pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. O Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará como se faz no dia de festa. Sua versão pode ser um pouco diferente, mas o significado é esse, essencialmente. Veja como essa cena é gloriosa. Sofonias, ele está nos dando um vislumbre do final da história, da glória da Nova Jerusalém. Sofonias, ele aponta para um dia no futuro que toda injustiça vai cessar, que todo lamento vai virar consolo, que o próprio Deus vai celebrar junto, em meio ao seu povo, em uma grande festa, uma festa que vai ser eterna. É isso que nos dá esperança. Por isso, porque Deus, ele está aqui e ele vai cumprir as promessas que ele faz, tanto as promessas do juízo, quanto as promessas dessa festa eterna, dessa festa na eternidade. E isso é o que nos leva agora à terceira pergunta, de como essa esperança nos sustenta aqui, agora, hoje, se esse dia ainda não chegou. E essa é a beleza do Evangelho, é que esse mesmo Deus que vai cantar na festa do fim, esse mesmo Deus que estará festejando com a gente, cantando sobre nós, Ele habita em nosso meio no presente. Ele habita em seu meio no presente aqui hoje. Cristo, no já e no ainda não, Ele habita em nós. Cristo, Ele não nos promete uma vida sem aflições. Nesse já e ainda não que a gente vive, Cristo, Ele nos dá o seu Espírito Santo como penhor. O Espírito Santo é a prova de que essa festa virá. Ele é a garantia de que essa festa virá. Cristo, no futuro, Ele virá e trará essa festa. E agora Ele está no meio de nós, por meio do Espírito Santo, nos sustentando até esse dia. Então, enquanto o mundo ruge e a nossa caminhada pesa, Ele já está presente no meio da sua igreja, consolando, renovando sua força, sustentando os mansos e humildes, essa geração. E eu termino agora
falando para você que também é jovem, mas eu estendo essa mensagem a todos os irmãos de todas as idades que tenham chegado aqui hoje cansados de todas as complicações, do sofrimento. Se a sua vida cristã tem sido difícil, você não está fazendo nada errado. Você está sendo imitador de Cristo. Exatamente como Paulo disse aos Tessalonicenses. Se você se sente que é minoria, é porque a igreja fiel sempre foi minoria, desde Tessalônica. E se o seu lamento tem virado murmuração, eu peço que você traga ele de volta a Deus em uma oração, porque Ele ouve o seu clamor. Cristo, Ele atravessou este mundo com uma coroa de espinhos, para que a nossa conta fosse paga. Ele não veio negociar com o mal, Ele veio para destruí-lo. Ele ressuscitou, Cristo ressuscitou, e Ele habita em nós hoje, nos sustentando nessa caminhada. E o melhor, Cristo voltará, não mais como um cordeiro que foi para o matadouro, não mais como um cordeiro que foi para o abate, mas Ele voltará como o rei que faz a justiça. Por isso, você não precisa de outro sustento, você não precisa buscar outra coisa que o sustente, você não precisa do dinheiro para isso, você não precisa da sua carreira para isso, você não precisa de políticos para isso, você não precisa de ninguém que promete te proteger e não consegue. Você só precisa, jovem, você que é mais velho, vocês só precisam se voltar para aquele que te sustenta no presente e que garante a sua vitória no futuro. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa mensagem que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Eu te agradeço, Senhor, pela sua fidelidade. Te agradeço porque o Senhor está conosco em todo momento, por meio do nosso sofrimento, em qualquer lugar que Ele esteja, quando a gente lamenta, quando a gente se sente injustiçado, o Senhor está conosco, presente, junto a nós, e o Senhor nos promete, a nossa geração, se nós formos mansos e humildes, o Senhor nos promete uma vitória futura. O Senhor nos promete um futuro onde o Senhor virá sobre a terra trazendo juízo aos maus, aos injustos, àqueles que cometem atrocidades. O Senhor virá trazendo justiça a todos que nos perseguem a sua igreja, a todos que nos fazem sofrer. O Senhor virá no futuro trazendo juízo e ao mesmo tempo trazendo uma grande festa. O Senhor cantará conosco, o Senhor festejará conosco. E por isso nós podemos nos felicitar. Por isso estamos alegres, porque o Senhor promete, o Senhor que é o mesmo que promete, o Senhor está conosco hoje, dentro do nosso coração, no nosso espírito. E se você que está aqui hoje, você tem se sentido cansado, você tem sentido que Deus pode estar distante, se você sente que alguma coisa aconteceu no meio e que você começou a sentir como se as pessoas estivessem mentindo para você sobre o que seria a vida cristã, ou se você chegou aqui hoje de um modo sem esperança, se você chegou aqui hoje só para ver como ia ser, o que é essa tal de igreja, mas você precisa, e você sente em seu coração que precisa de sustento, você precisa de alguém que lhe acompanhe nas dificuldades da vida, eu oro por você também hoje, que Deus Ele fale ao seu coração, que Deus toque o seu coração e te envie o Espírito Santo, que é aquele que traz arrependimento e que traz consolo, aquele que é o Consolador, que Deus possa consolar o seu coração, se você está vacilando, que Ele te fortifique, e se você precisa entregar a sua vida a Deus hoje, que você entregue a Ele, que é o único que dá esse sustento. É isso que eu peço, Senhor, a Ti, é isso que eu lhe agradeço, por toda essa estrutura, e porque é Tu que nos sustenta, é por Ti que nós vivemos e nos movemos. Eu lhe agradeço por tudo isso, e lhe peço, esteja conosco todos os dias ao longo da nossa semana, em nome de Jesus, amém. Se você entregou sua vida aqui hoje, eu peço que você converse ali com o pastor Júlio, eles vão estar ali do lado, você pode se aproximar deles, conversar, entender melhor que Deus é esse, que dá todo o sustento,
que nos acompanha através do nosso sofrimento e todas as dificuldades. Quem é esse Deus que nos sustenta e que nos dá esse direito à vida eterna?